Tanto o Ministério Público quanto a Polícia Civil de Alagoas vão divulgar em instantes. Cada um irá fazer aí suas respectivas coletivas de imprensa. Mas o fato é que a gente tem aí informações específicas sobre o caso do menino Danilo. Vamos voltar ao vivo com Bruno Protásio, que está conosco a partir de agora em definitivo e vai trazer os detalhes dessas duas coletivas e da possibilidade, de fato, do padrasto do menino Danilo, não é isso, Protásio, ser indiciado, né? Exatamente, Tiago. Bom dia mais uma vez. Hoje acontece a coletiva do Ministério Público e também a coletiva da Polícia Civil de Alagoas sobre este caso. A polícia estava terminando o inquérito em silêncio, já não dava mais detalhes sobre as investigações, porque foram muitas reviravoltas em relação a esta investigação específica que acontece desde outubro do ano passado, quando o Danilo, de apenas 7 anos, foi assassinado no dia 12 de outubro no bairro do Climabom. A partir daí as investigações começaram, inclusive com depoimentos da mãe do Danilo, a Darcineia, que era casada com o padrasto do pequeno Danilo, o José Roberto, que foi denunciado ontem pelo Ministério Público de Alagoas em relação ao assassinato do seu enteado. E durante as investigações, para relembrar um pouquinho este caso, o próprio padrasto do Danilo apareceu como o suspeito de outros crimes, inclusive de relacionamentos passados. E a polícia fez a prisão do José Roberto em novembro de 2019. Ele está preso desde então. E as investigações seguiam em relação a este caso do Danilo, ainda sem uma conclusão do inquérito. Por isso, hoje, o Ministério Público de Alagoas vai reforçar a denúncia e os detalhes destas investigações e o que motivou a denúncia do Ministério Público do Estado, e a Polícia Civil de Alagoas também vai dar detalhes sobre as investigações deste caso, que já vem desde outubro do ano passado. A coletiva do Ministério Público acontece daqui a pouco, às 8 horas da manhã. A da Polícia Civil será às 11 horas, um pouco mais tarde, mas durante essa manhã nós vamos ter os detalhes de todo o caso e vamos ter um fechamento deste inquérito para sanar as dúvidas em definitivo desta situação que tinha muitos pontos de interrogação, para saber o motivo, o que teria acontecido realmente com o pequeno Danilo, que foi encontrado morto no bairro do Climabom. Muitas versões apareceram e hoje tanto o Ministério Público quanto a Polícia Civil vão dar detalhes sobre este caso, e o principal suspeito é o padrasto do Danilo, o José Roberto, que está preso desde novembro. Então, ainda hoje nós vamos ter no estúdio da TV Pajuçara, no Balanço Geral Alagoas, a presença do delegado Fábio Costa, daqui a pouco, que vai também passar alguns detalhes sobre esta investigação ao vivo aí com você, Tiago. Notícia em primeiro lugar para você, vamos voltar agora ao vivo, vamos direto para a coletiva do Ministério Público sobre o caso Danilo. Nesse momento, nós temos imagens ao vivo e vamos acompanhar um trecho do que está dizendo nesse momento o promotor do caso. Vamos acompanhar. Polícia física, inclusive com as crianças, muito agressiva, chegando a ponto, inclusive, de, em uma determinada situação, em relação ao irmão da vítima, o irmão gêmeo, ele chegou até a tentar esganar o menino, né? Pegou pelo pescoço. E um fato interessante é que a perícia constatou que a criança, o Danilo, quando ele foi morto, ele também houve a prática da esganadura, né? Ele não foi morto pela esganadura em si, né? Mas fez parte da execução a esganadura. Ele veio a ser morto por traumatismo crânioencefálico, através de um instrumento pérfuro contundente, que é um instrumento facilmente encontrado na oficina onde o acusado ele trabalhava. Uma dúvida, em relação ao crime de vulnerável, o delegado disse que ainda estaria esperando os laudos do IML, eles já ficaram prontos, já fazem parte? O laudo
do Instituto de Criminalística, do Laboratório de Genética Forense do Instituto de Criminalística, ele é conclusivo em relação a, efetivamente, a ocorrência de abuso sexual, né? Nós não gostaríamos de entrar muito nessa seara, por se tratar de um crime sexual para resguardar a intimidade da vítima, mas há comprovação de que houve, sim, estupro. Não como criar da morte, não que ele vinha sendo abusado. Não tem como afirmar se ele já portanto, vinha olha, sendo... nós estamos acompanhando ao vivo a entrevista coletiva direto do Ministério Público, onde o promotor do caso está reafirmando o indiciamento do pai do menino Danilo, que é o principal acusado agora, de forma oficial, de ter matado o Danilo em 12 de outubro, de forma absurda, com requintes de crueldade. Já tivemos aqui, inclusive, a entrevista do próprio delegado do caso, Fábio Costa, onde já ficou confirmado que antes da morte a criança foi estuprada, e isso foi importante porque criou um laudo técnico, o que lastreia exatamente aí a investigação e esse indiciamento, né? E a conclusão de fato desse crime. O padrasto vai ser triplamente qualificado como estupro de vulnerável, ocultação de cadáver e denunciação caluniosa. A pena máxima, minha gente, para esses casos é de 66 anos de prisão. Vamos ouvir mais um pedaço da entrevista coletiva ao vivo. Só o BG tem aqui para você, hein? A exumação do corpo da vítima, né? Só que essa exumação ela não trouxe muitos elementos. O que se buscava era saber se na parte inferior, chama-se subungueal, né? Subungueal, havia algum vestígio de material biológico do acusado, né? Do autor do crime, né? Só que essa perícia, essa exumação, ela foi realizada muito tempo depois, já em dezembro de 2019, e não havia material já, pelo estado de decomposição, já não havia mais material suficiente para fazer essa coleta. Nessa parte final do inquérito, depois de acontecido a polícia, ele mudou a versão ou continuou negando? Ele muda a versão de alguns detalhes sobre o crime. Por exemplo, ele fala que não teria visto a criança antes do crime, né? Mas, bom, tá aí, portanto, né, a gente vai acompanhar, estamos acompanhando, o Bruno Protásio está ali, de fato, acompanhando todos os detalhes dessa entrevista coletiva, e os detalhes completos você vai acompanhar ao longo da nossa programação, às 11h50, com o nosso querido Wilson Júnior.